Recebam a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Elinete Tomás, do canal Tempo com Deus, e venho aqui trazer uma reflexão da Palavra de Deus para a sua vida. Hoje vamos falar sobre maturidade espiritual. É isso mesmo, maturidade espiritual. E nós vamos meditar na palavra do nosso Senhor, que se encontra na carta escrita aos Hebreus, no capítulo 5 e o versículo 13 e 14, que diz assim: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Maturidade espiritual é muito importante. Primeiramente, nós vemos que o dicionário ele vai nos dar a definição de maturidade, que é um estado de maduro, é a condição de pleno desenvolvimento, né? É o último estado de desenvolvimento, ou seja, então nós vemos que é o momento em que a pessoa ele está em seu auge de desenvolvimento. Saiu daquela imaturidade e agora está num estado maturo, né? Então há uma transição quando falamos de maturidade, logo também temos que falar de imaturidade. A maturidade nós ganhamos, é um crescimento que vai acontecendo em nossa vida dia após dia e nós passamos a ter então esta maturidade espiritual. E é importante que o escritor aos Hebreus, ele faz menção, né? Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque ainda é menino. Então nós podemos fazer esta comparação da maturidade, exatamente da maturidade espiritual, com a nossa maturidade, que nós ganhamos dia após dia, nascemos como criança, não é? Precisamos que alguém nos alimenta, nós não conseguimos falar com a nossa boca, pedir, expressar aquilo que nós desejamos, porque ainda não temos estatura, não temos a condição ainda de agir com as nossas próprias palavras, atitudes por ser bebê. Mas na medida que o bebê vai crescendo, o que vai acontecendo? Ele já vai começando a expressar, a falar, porque ele já vai adquirindo conhecimento. Assim somos nós, o cristão, quando vem para Cristo, ele inicia devagar. Ele começa a falar: eu não conheço, eu não sei, nunca leu a Bíblia, não tem conhecimento, não tinha o hábito de orar, não conseguia ter o seu tempo com Deus, mas agora ele começa a aprender. Isso nós chamamos de crescimento, né? É quando o bebê ele começa a crescer, o cristão ele começa a crescer, que veio para Cristo, e nós vamos ver que a tendência daquele que procura se alimentar é crescer, porque ele não vai ter o seu estado de inanição ali, ele vai crescer. Então, isso é muito interessante, porque o escritor, ele fala, se ainda alimenta de leite, ainda é menino. Então, na palavra de Deus, no cristianismo, na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã, o nosso Deus convida-nos para nós crescermos espiritualmente. De que maneira que nós podemos crescer espiritualmente, sair do estado de imaturidade, sair do estado de menino agora para sermos adultos, ganharmos a maturidade cristã. Meus irmãos, é algo prazeroso, é algo importante, nós termos a maturidade cristã, e nós só vamos adquirir a partir do momento que nós
tivermos um relacionamento com Deus, uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de leitura da palavra de Deus. Então, é quando acontece o crescimento do cristão, é quando nós dedicamos a palavra de Deus. No versículo 14, o escritor diz da seguinte forma: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão dos costumes, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Então, veja que ele faz menção que este mantimento sólido é para os perfeitos. O que é isso? Se darmos um alimento pesado para um bebê, ele não vai suportar, ele não vai aguentar, né? A sua vida estará até mesmo comprometida, dependendo do alimento que dá. O bebê ele ainda se alimenta do leite, mas nós, adultos, se alimentarmos só de leite, nós vamos ficar com a nossa saúde fragilizada. E o escritor ele está dizendo de um alimento forte para os perfeitos. O que são aqueles que realmente têm buscado o seu crescimento espiritual, a sua maturidade cristã, que nós vamos alcançar somente através deste comprometimento com a palavra de Deus, deste comprometimento da leitura diária, da meditação diária da palavra do nosso Deus. Então nós vemos que ele vai dizer os quais, em razão dos costumes, têm sentido exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Então, quando nós, meus irmãos, lemos a palavra de Deus, quando nós dedicamos, quando nós temos relacionamento, temos intimidade com Deus, temos conhecimento da palavra de Deus, nós passamos a ter o discernimento do bem e do mal, porque a palavra de Deus, ela nos orienta quanto ao bem, quanto ao mal, ela sempre vai nos orientar. E aquele que é menino, aquele que ainda não tem o conhecimento, ele está sujeito a cair, ele está sujeito pela falta do conhecimento, ele não vai conseguir discernir o bem, né? E também o mal. Então nós somos todos convidados a ganharmos maturidade com Cristo, maturidade espiritual, para que a nossa vida possa ir bem, para que a nossa vida possa ter o crescimento e nós venhamos estar alicerçados e não olharmos nem para a direita nem para a esquerda, mas nós estejamos olhando para Cristo sempre, sabendo que Ele é o que dá a nós o alicerce, que é a palavra dEle. Então invista na palavra, invista em sua vida, ore, busque a Deus em oração, esteja constantemente ligado no céu. E nós, como cristãos, nós devemos exercitar a nossa fé. Nós devemos proclamar o Evangelho, levar a outras pessoas que precisam. Que Deus possa tocar em sua vida, que Deus possa trabalhar em seu coração, te direcionar para que você tenha este crescimento espiritual, esta maturidade espiritual. Só angariamos a maturidade espiritual se tivermos uma vida de compromisso com a palavra de Deus, se tivermos uma vida de compromisso com a oração, uma vida de compromisso com o relacionamento com Deus. Que Deus possa prosseguir falando em seu coração. Você que não é inscrito no canal Tempo com Deus, inscreva-se, curte, compartilhe com mais pessoas e deixe seus comentários. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida fortemente. Ficai na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.